Oi, pessoal, meu nome é Laisa. O nosso trabalho é sobre investigação das bases moleculares do gene RHD em pacientes RH nulo. Bom, a primeira evidência do complexo eritrocitário RH foi descrita por Levine em 1939, após uma mulher dar à luz a um natimorto e depois receber a transfusão sanguínea BO compatível. No entanto, minutos após a transfusão de hemácias, a paciente apresentou uma reação hemolítica transfusional que sugeria que o seu soro apresentava anticorpo distinto do sistema BO, pelo qual havia sido imunizada por algum antígeno de origem paterna. Em 1940, outros pesquisadores, ao utilizarem sangue de macacos e coelhos para um experimento, perceberam a formação de uma aglutinação quando injetaram o sangue de uma cobaia em outra. Na época, o fato foi explicado pela existência de um antígeno presente no sangue do macaco e que os coelhos produziam anticorpos contra as hemácias recebidas, ganhando a nomenclatura de anti-RH. Geneticamente, o fator RH é formado por um par de alelos com dominância, sendo o alelo R dominante RH positivo e o alelo R recessivo caracterizando os pacientes RH negativo. Atualmente, sabe-se que o sistema sanguíneo RH é constituído por uma família com cerca de 54 antígenos e são formadores de uma associação oligomérica na membrana eritrocitária por meio de dois principais componentes, os antígenos RHD e o RHC. A expressão do RH na superfície das hemácias também depende da glicoproteína RHG, e quando há ausência dessa proteína, os antígenos D e C dominantes e C recessivos não são expressos, causando o fenótipo RH nulo. O RH nulo é considerado um distúrbio autossômico recessivo raro, caracterizado pela perda ou redução severa da expressão de todos os antígenos RH devido à mutação dos genes RHD, RHC e RHG. Esse fenótipo raro foi descrito pela primeira vez em um adolescente de 6 anos e esse fenótipo foi conhecido pelo tipo RH nulo amorfo. Esse paciente apresentou uma deleção de 22 pares de base no gene RHG, mas não houve alteração na sequência gênica de RHC e RHD. Depois desse caso, outras características clínicas foram identificadas, como manifestação de uma leve e moderada anemia hemolítica, e suas hemácias mostraram alterações na morfologia. As hemácias tinham um formato de estomatócitos, né? E além do aumento da fragilidade osmótica, simetria fosfolipídica alterada e anormalidades no transporte de cátion. Na medicina transfusional, os pacientes com RH nulo podem ser doadores para indivíduos com tipos sanguíneos tradicionais, mas deve-se levar em consideração que o doador pode padecer de uma anemia leve após a transfusão sanguínea. Em contrapartida, os pacientes RH nulo só podem receber transfusões de indivíduos com RH nulo. Os principais genes codificantes dos antígenos do sistema RH, né, são RHD e RHC, que estão localizados no cromossomo 1, locus 34, 36, sendo que a proteína RHD expressa o antígeno D e a proteína RHC expressa os antígenos CE em diversas combinações. Além disso, há a participação da glicoproteína, denominada de RH homóloga, né, a RHG, também a participação de moléculas acessórias que participam desse complexo, como a molécula de adesão intercelular 4, a proteína associada à integrina e glicofurina B, e todas são conectadas por ligações não covalentes. Bom, a identificação de variantes raras, a exemplo do RH nulo, se faz importante, pois há poucos trabalhos descritos na literatura. As alterações do gene RHD estão envolvidas na maioria dos casos positivos
E a melhor compreensão molecular desse distúrbio é cada vez mais relevante para auxiliar o diagnóstico e a qualidade de vida desses pacientes, uma vez que o reconhecimento do fator RH no momento das transfusões sanguíneas é crucial devido às reações hemolíticas pós-transfusionais potencialmente graves que podem ser causadas, né? Essa revisão consiste em uma pesquisa bibliográfica exploratória realizada em duas bases de dados científicas, Cielo e PubMed, e a estratégia de busca das bases de dados foi realizada por meio da combinação dos termos mutação genética, RH50, alterações moleculares, proteína HD e RH nulo, com os seguintes preditores em português e inglês. Como demonstrado nessa tabela, é possível a gente observar várias alterações encontradas nesses componentes do complexo de RH e a gente vai enfatizar algumas delas. Bom, o primeiro caso é de uma gestante brasileira que apresentou o fenótipo de RH nulo, no qual sofreu uma alteração no exon 2 do gene RHG e que levou a um códon de parada prematuro. O gene RHD e RHC dessa paciente permaneceram inalterados. O segundo caso, sobre uma gestante que estava sob regime de imunização, com deleção de RHD em duplicação de 7 pares de base em RHC, caracterizando um fenótipo RH nulo. Ela apresentou uma formação moderada de anemia hemolítica, visto que havia um histórico de 5 gestações com graus variados da doença hemolítica do feto e recém-nascido. O terceiro caso é a identificação de um japonês com RH nulo do tipo amorfo, e essa identificação foi realizada por uma reação em cadeia de polimerase, né, o PCR. Houve diferentes mutações genéticas. Bom, no terceiro caso é de um japonês com RH nulo do tipo amorfo, e essa identificação foi realizada por reação em cadeia de polimerase, que é o PCR, e diferentes mutações gênicas deletérias foram encontradas, né? A ausência do exon 4, intron 4, exon 5 e exon 10 no gene RHD. A análise genômica do DNA mostrou que o paciente tinha apenas uma mutação no gene RHC, deleção de 5 pares de base no exon 1, e o estudo mostrou que o alelo silencioso resultou na exclusão parcial do exon 1 do gene RHC e o defeito aberrante de sucessivas deleções do gene RHD. Concluindo, o gene RHD está envolvido na maioria dos casos positivos RH nulo, com uma proporção de deleção completa de 67%, enquanto que os genes RHC e RHG apresentam diferentes variantes alélicas, e dentre os casos estudados,